Meus queridos, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 2, verso 16. A partir de hoje nós estaremos dando início a uma série de mensagens, uma série de sermões, de exposições dentro do livro de Juízes. E em paralelo e juntamente com esta série, nós estaremos também iniciando uma série no Evangelho de Marcos, que nós iremos iniciar na próxima semana. Então, iremos fazer isso, ir alternando entre Juízes e também o Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos começar com o livro de Juízes. Eu gostaria de ler com você o que está escrito no capítulo de número 2, verso de número 16. E a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que o atacavam e roubavam. Somente até aí a leitura do nosso texto. Peço que você feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez nesse momento. Deus santo e amado, muito obrigado pela tua palavra. Nós damos graças ao Senhor, ó Deus, e pedimos a ti, ó Deus, que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Santo Deus, que através, Deus, ó Pai, da tua palavra e das meditações que nós teremos, ó Pai, que o Senhor possa, sim, Deus, derramar, ó Deus, da tua vontade e do teu querer, trazer ensinamentos aos nossos corações e aplicar a tua verdade e nos transformar através dela. É o que nós oramos nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então nós damos início hoje, queridos, à nossa série de mensagens. E durante estas próximas semanas, durante os próximos meses, nós iremos adentrar em um livro um tanto quanto difícil. O livro de Juízes é um livro difícil. O livro de Juízes é um livro um tanto quanto complicado. Então a pergunta é: por que um livro difícil? Por que meditar em um livro, difícil como este? Nós temos a tendência de pensar e de imaginar que na palavra de Deus, a Bíblia é um livro que narra a trajetória de um povo perfeito, de um povo certinho. Não é assim? Nós temos a tendência de imaginar que a Bíblia narra histórias de um povo que é totalmente certo, de um povo que é perfeito. Mas, na verdade, é o oposto disso. Na verdade, é o oposto. Ela narra a história de um povo que está sendo redimido. Essa é a narrativa das Escrituras. E se esse povo, então, está sendo redimido, ele é redimido justamente porque a sua vida nem sempre está indo assim tão bem. Por isso eles precisam de redenção. Por isso eles precisam ser transformados. É porque as coisas não estão boas. Porque as coisas não estão da forma como deveriam estar. A Bíblia é um livro que trata de um povo em redenção, de um povo que está sendo redimido. Aliás, é interessante que, como eu disse, não é a história de um povo que não vai assim tão bem. Aliás, esta é uma premissa muito importante dentro da Bíblia. Porque o povo de Deus, nas Escrituras, nós podemos perceber, e principalmente nesses livros históricos, como é Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, livros históricos, nós percebemos que ora eles estão indo bem, ora eles não estão indo bem. O povo está caminhando legal, de repente tudo muda, e eles passam a ir em oposição àquilo. Eles vão muito mal. E é interessante que a nossa vida não é muito diferente disso. Há momentos que nós estamos bem, há momentos que nós não estamos muito bem.
Em muitos lugares a igreja tem sido um motivo de escândalo. Em muitos lugares as igrejas têm se fechado. Não está tão legal assim. Porém, em outros lugares o evangelho avança, cresce, frutifica. A premissa bíblica, ela continua nas nossas vidas e na nossa história. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela narra a história de um povo em redenção. Então, Juízes nos mostra a vida como ela de fato é. Uma vida violenta, uma vida cruel, uma vida com pecados que nos rondam a todo momento. Por isso ele é um livro importante e ao mesmo tempo é um livro difícil. Não é um livro fácil. E a pergunta que fica para nós é: estamos prontos para esse livro? Eu não sei se eu estou, mas é um livro que precisa ser lido. E é um livro que precisa ser meditado nele. É palavra de Deus. E fala aos nossos corações. Mas a gente não pode deixar de mencionar que esse livro, ele não é lá um livro tão agradável assim de ler. Alguns vão dizer que o livro de Juízes é o livro mais desagradável do Antigo Testamento. Ele só talvez não seja mais desagradável porque no Novo Testamento nós temos a crucificação de Cristo. E é uma história também difícil de ler. Mas no Antigo Testamento talvez nós não temos um livro tão desagradável como é o livro de Juízes. Ele está saturado de eventos tóxicos. Há muitos eventos tóxicos nesse livro. Nós temos genocídio, guerra santa. Nós temos escravidão, nós temos opressão. Nós temos opressão de mulheres no livro de Juízes. Nós lemos essas histórias nesse livro. Por isso eu digo que não é um livro tão agradável assim. Talvez a pergunta é: por que esse livro está na Bíblia? Mas é a palavra de Deus para nós. É a palavra do Senhor. Muitos observaram que Juízes não é apenas mau. Não é um livro que é apenas ruim, com pessoas ruins. Mas se nós lermos, e nós vamos fazer isso durante essas semanas e meses, nós vamos perceber que ele fica cada vez pior. A humanidade corrompida pelo pecado, ela tende a ficar cada vez pior. E esta é a realidade que o livro de Juízes traz. Esta é a verdade que o livro de Juízes, ele lança, ele joga na nossa cara. A humanidade em pecado, ela fica cada vez pior. Quando nós terminamos de ler Juízes, nós olhamos para acontecimentos tipo de Gênesis 19. Lembra de Gênesis 19, Sodoma e Gomorra? Que parece ser um episódio terrível. E que aquele povo merece nada mais, nada menos do que fogo, enxofre de Deus. É o que acontece com Sodoma e Gomorra. Mas há acontecimentos, por exemplo, no livro de Juízes, como Juízes 19, onde narra ali o caso do levita e da sua concubina. Juízes 19 faz Sodoma e Gomorra parecer brincadeira de criança. É uma história terrível narrada ali. É um acontecimento pesado que é narrado ali. Nós chegaremos lá. Mas é um livro difícil. Mas é um livro que precisa ser lido. Porque é um livro que trata da nossa realidade. Como homens e mulheres envoltos a um mundo de pecado. Ele fala sobre nós. Mas qual que é a história, então, até esse livro? Como nós podemos entender um pouco do contexto antes de Juízes? É importante. E eu gostaria de, nesse primeiro sermão, nós não vamos hoje dar início à leitura, versículo a versículo deste livro, mas eu gostaria de trazer um pouco de um panorama histórico. E de depois, lá no final, responder por que é tão importante analisar este livro. E a partir das respostas, trazer aplicações preciosas para as nossas vidas.
O livro de Juízes, olhando um pouco para a história e para todo o contexto envolvido dentro desse livro, o livro de Juízes faz parte de uma história que começa em Deuteronômio. A história de Juízes é um desdobramento de tudo aquilo que está vindo desde Deuteronômio. É a visão da comunidade pactual do Senhor, daquele povo que foi liberto por Deus, daquele povo que Deus fez aliança com ele, Deus o tirou da escravidão, Deus o tirou da opressão, e na medida que esta história se desdobra, na medida que esta história acontece, nós vamos perceber Israel sendo bem-sucedida no seu avanço, na sua tentativa de derrotar os seus inimigos, de chegar até a Terra Santa. É o que nós vamos perceber a partir de Deuteronômio. É o que nós vamos ler, são os desdobramentos, é o avanço de Israel, é Israel se dando bem nas suas investidas, nas guerras travadas, nas conquistas, é isso que nós percebemos. Porém, há um desafio. Eles chegaram à terra, mas ainda existem inimigos dentro dessa terra. E o texto começa com uma notícia, um tanto quanto triste. Verso 1 do capítulo 1, o que diz o texto? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? Após a morte de Josué, a terra ainda precisava ser conquistada. E agora era a hora desse povo, sem Josué, continuar a conquista da terra. Então perceba, é uma continuidade de Deuteronômio. A conquista da terra e com Josué, porém agora Josué morreu. E eles precisam adentrar a terra. Eles precisam adentrar e conquistar, porque está tomada de cananeus. Juízes então retoma a história nesse ponto, a morte de Josué. É daqui que toda a narrativa parte. É desse acontecimento importante, assim como o livro de Josué se inicia com a morte de Moisés, o livro de Juízes se inicia com a morte de Josué. Então o livro conta como esta comunidade pactual, ela avança na conquista, mas ao mesmo tempo ela se desintegra moralmente, socialmente, religiosamente. Quando passou a assimilar a cultura da sua época, quando passou a assimilar as crenças dos cananeus, a idolatria, tudo isso entrou no meio do povo de Israel. E o livro nos mostra a degradação desse povo, à medida que eles iam assimilando a cultura, a religião, o mundo que os cercava. Nós não sabemos ao certo quando foi que esse livro foi escrito. Nós não sabemos. Nós não sabemos nem mesmo se ele foi escrito numa ordem cronológica. Ao que parece, quando nós lemos o livro, nós percebemos que há uma ordem geográfica. Ele vai por tribo a tribo, região norte, região sul, e narrando acontecimentos geográficos, e envolvendo aqueles povos naquelas regiões. E nós vamos seguir essa trajetória durante essas semanas, durante esses meses. Mas uma outra pergunta que é interessante nós fazermos agora também é: quem são esses juízes? O que eles fazem? Quando nós olhamos para o nome desse livro, e nós olhamos para esse termo, essa tradução, juízes, nos sugere que esses líderes mencionados no livro exerciam uma espécie de função legal em Israel, onde eles julgavam as coisas. As pessoas iam até eles e eles julgavam, determinavam aquilo que era certo, aquilo que era legal, aquilo que não era. Quando nós olhamos para o livro, a intenção, o livro nos sugere, a própria tradução, o nome, esses termos traduzidos como juízes durante o livro,
nos dá a entender que eles eram pessoas que julgavam, eram pessoas que cuidavam das leis, mas não. Quando nós olhamos para a ideia e analisamos o texto, nós percebemos que eles não eram tão assim homens da lei, pessoas ligadas à lei, até porque o verbo que foi traduzido por julgar no nosso português, no hebraico, ele nos apresenta uma função diferente do julgar no nosso português. A ideia aqui que esses juízes eram primordialmente salvadores, libertadores. Uma função quase que militar, de assumir a liderança e de libertar o povo, de libertar aquela terra, de salvar aquela terra. E se você lê o livro de Juízes, você percebe que faz mais sentido entender que eles são salvadores, libertadores. É isso que nós percebemos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Otiniel, Juízes capítulo 3. Quando nós olhamos para a história de Débora, Juízes capítulo 4. De Tola, capítulo 10. De Jair, também no capítulo 10. De Jefté, de Ibzan, de Elon, de Abidom, de Sansão. Quando eles são chamados de juízes, e eles vieram para julgar a história deles, a narrativa da história, nos mostram que eles eram libertadores. Estavam ali para liderar aquele povo, para libertar aquela terra, para conduzir aquele povo naquelas batalhas. O próprio Deus, em Juízes capítulo 11, verso de número 27, veja o que diz. Juízes 11, verso 27, diz assim a palavra do Senhor: portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal em lutar contra mim, o Senhor, que é juiz. Julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O próprio Deus é chamado de o libertador, aqui nesse texto. Esta era a função desses juízes: libertar a terra, salvar aquele povo daquela opressão dos cananeus. Eles tinham essa função. E o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, capítulo 2, versículo 16, nos mostra justamente isso. Eu queria trazer algumas curiosidades desse versículo antes de irmos para as nossas aplicações. O livro nos apresenta, então, as consequências da depravação de Israel, em contraste com a benevolência de Deus, e este Deus sendo o grande libertador desse povo. Veja o que o nosso texto diz, 2,16. Então, o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. 3 coisas importantes nós percebemos nesse texto. Aqui o autor oferece a sua própria definição do papel dos juízes. O Senhor é quem levantou esses juízes. E Ele levantou esses juízes para que eles exercessem o papel de livrar, de salvar aquele povo das mãos daqueles que estavam atacando e roubando aquele povo. Essa declaração nos mostra 3 grandes verdades. A primeira, a fonte de toda a autoridade de poder destes juízes era do Senhor. Era de Yahvé, o nosso Deus. O Deus do pacto, o Deus da aliança. A fonte era Ele. Ele quem levantou esses homens. Ele que está no controle de toda a história narrada em Juízes. A fonte dessa autoridade é o Senhor. É a primeira verdade que o texto nos mostra. O Senhor foi quem levantou. O Senhor quem suscitou esses homens, essas pessoas. A segunda verdade que o texto nos mostra aqui é o propósito desta nomeação, que não era judicial, mas trazia um propósito soteriológico, salvífico, de salvação. Deus os levantou para que eles salvassem.
Deus os ergueu para que eles fossem usados com o propósito de salvação. Então, Otiniel, Débora, Jefté, Sansão, Gideão e tantos outros são levantados com o propósito de salvar o povo. O corpo principal, talvez um título bom para darmos ao livro de Juízes seja o livro dos salvadores, ou o livro dos libertadores. Talvez seria um bom título para esse livro, porque essa era a função desses homens, essa era a função dessas pessoas, trazer salvação. Eles tinham esse propósito. E a terceira coisa que esse texto nos mostra é que esses indivíduos eram instrumentos de libertação de inimigos externos. Eles não foram levantados para resolver problemas internos. Eles não foram levantados para criar briga entre eles. Não. Eles foram levantados para tratar com os inimigos de fora, que roubavam Israel. Os inimigos que estavam ali atacando Israel. Não era nada interno, não era intriga e nem causar intriga, não era o propósito deles. Mas o propósito era libertar daqueles que os cercavam. Então perceba, queridos, que o próprio livro define para nós quem são os juízes e o que eles deveriam fazer. O próprio texto, o próprio livro, nos mostra que o papel deles não era o de julgar, mas o de libertar e trazer salvação. De conduzir o povo, porque inimigos estavam rodeando. E eles precisavam ser salvos. Eles precisavam ser libertos. É o que o texto nos mostra. É o que nós iremos ler nesse livro. Esta deveria ser a intenção desse povo. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós, que são importantes. Dentro disso que nós aprendemos como pano de fundo, e com o propósito desses juízes, como nós vimos aqui no capítulo 2, verso 16. Nós percebemos, e vamos perceber sim, como eu disse, que é um livro difícil. Difícil de ser lido, mas ao mesmo tempo é um livro intrigante. Existe um comentarista, o nome dele é Dale Ralph Davis, é um comentarista bíblico, e ele diz que as igrejas elas têm sérios problemas com o livro de Juízes. Veja o que Dale Davis diz. Ele é tão terreno, aquele falando sobre o livro de Juízes, ele é tão terreno, tão intrigante, tão primitivo, tão violento, em uma palavra, tão estranho, que a igreja mal consegue engoli-lo. Como eu disse, é difícil ler alguns relatos de Juízes, sem que o nosso estômago não se revire, sem que nós não venhamos ficar assustados. É difícil. Dale Davis continua dizendo até mesmo que muitos, após lerem trechos do livro de Juízes, vão correndo ler Salmos para ver se esquece o que foi lido, para trazer um alívio para a alma. É um livro difícil. Então a pergunta para nós, então, pastor, por que estudar e meditar esse livro? Que ideia maluca é essa? Queridos, apesar da lacuna que existe, de mais de 3 milênios, há muitos paralelos entre a nossa situação e o tempo do livro de Juízes. Há muitos. Parece que nada mudou, na verdade. Parece que a degradação, ela continuou e tem continuado. A nossa situação não é muito diferente da situação deles. Na verdade, nós percebemos que a nossa civilização se encontra da mesma forma como é descrita a civilização daquela época. Perceba como o livro de Juízes se encerra.
capítulo 21, verso 25. Um grande spoiler aqui para nós, né? Lê o último verso daquilo que nós iremos começar como exposição. Mas veja o que diz o texto. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Não é assim hoje? Está cada um fazendo aquilo que acha que é correto. Está cada um lutando por aquilo que ele acha que é certo. Querendo defender a sua causa a todo custo. A nossa história não mudou. Por isso o livro de Juízes é importante. Porque nós continuamos o mesmo povo. Nós continuamos a mesma civilização, pecadora, corrompida. Está cada um fazendo o que bem lhe entende. A verdade é a minha verdade. A bondade é a minha bondade. A maldade é a minha maldade. Cada um faz o que quer da vida. Não é assim hoje? Era assim no tempo dos juízes. Era dessa forma. Essa foi uma época de pluralismo espiritual. A sociedade de Canaã, a terra que Deus prometeu àquele povo, a dar ao seu povo, e onde eles agora viviam misturados com outras nações. Era uma mistura de crente com pagão. E foi uma época em que o povo de Deus enfrentava diariamente a escolha: olhar para Deus como Senhor e Salvador, ou seguir o espírito e as preferências da sua época. É muito diferente de hoje? Não é muito diferente de hoje. Porque o nosso desafio como crentes, no mundo que nós vivemos, é justamente esse. Vamos prosseguir olhando para Deus, ou nós vamos ficar encantados com as fantasias deste mundo? Aliás, a parábola do semeador diz isso muito bem, né? Da semente que cai nos espinhos e é sufocada. E Jesus, interpretando essa parábola, ele diz que foram os caprichos do mundo que não permitiram que aquela semente brotasse, germinasse. A história de Juízes continua. Nós continuamos vivendo a mesma situação. É principalmente a história de como eles falharam na tarefa de serem libertadores. Eles falharam. De como eles constantemente deixaram de conhecer, de amar, de obedecer a Deus para fazer o que achava mais certo. É isso que nós percebemos. Eu gosto muito da frase do reverendo Emílio Garofalo, que diz que, por um lado, olhando para o livro de Juízes, a vida vai bem, mas por outro lado, ela vai pessimamente mal. E é assim mesmo. A história de Juízes mostra isso. A nossa história mostra isso. Tem hora que a gente está bem, mas tem hora que não. Tudo desanda de uma hora para outra. Talvez você vai pensar durante várias vezes, enquanto nós nos adentramos nessa série, queridos. Talvez você vai pensar, por que essa história está na Bíblia? Por que esse relato foi registrado na palavra de Deus? Porque algo tão horrendo está aqui nas Escrituras. O motivo, ele é bem simples. E talvez quando nós olhamos para a nossa vida, talvez se você tivesse a oportunidade de ler a história da sua vida,
ou se outra pessoa tivesse a oportunidade de ler a história da sua vida, talvez ela iria ler e se perguntar, mas é crente mesmo? É crente de verdade? Pode ser crente alguém assim? A história de Juízes continua. Por isso esse livro é importante. Por isso o que foi narrado e registrado, está narrado e registrado. Porque a história continua. Mas o mais importante é que seja dessa forma mesmo. É importante que nós, ao analisarmos a nossa vida, nós venhamos perceber o quão falhos nós somos. É importante nós olharmos para a história de Sansão, para a história de Gideão, de tantas outras histórias narradas nesse livro, e que nós iremos ver e perceber como Deus permitiu algo tão cruel estar registrado na sua palavra. É bom que seja assim. Porque aí a mensagem verdadeira deste livro, ela grita aos nossos ouvidos. É por causa do Evangelho. E somente por causa do Evangelho. O livro dos Juízes nos mostra que a Bíblia não é, queridos, como eu disse lá atrás, o livro das grandes virtudes. Ela não é o livro das histórias inspiradoras. Vamos olhar para a história do fulano e nos inspirar nela. Não, não é. Não é. A Bíblia não é esse livro. Ao contrário dos livros que outras religiões se baseiam, a Bíblia não trata de seguir exemplos. Vamos seguir o exemplo. Não. A Bíblia é sobre um Deus de misericórdia, longanimidade, que trabalha continuamente em nós e através de nós. Esta é a narrativa das Escrituras. Então é bom que seja assim mesmo, porque aí nós percebemos a grande verdade. É somente o Senhor para fazer algo. É somente Deus para transformar essa situação e essa realidade. Nenhum outro consegue. Só o Senhor. No final das contas, no livro de Juízes, há apenas um herói. E esse herói é divino. Somente um. Por isso ele é importante. Por isso é um livro que precisa ser estudado. Por isso é um livro que nós precisamos meditar nele. Há somente um que pode transformar todas as coisas. Se nós nos encontramos na mesma situação de Juízes, há somente um que pode mudar, queridos. Ele é um livro que nos aponta o Senhor. Por isso esse livro é importante. Apesar de há vários outros temas também que são narrados. Por exemplo, o livro de Juízes é um livro que nos mostra que Deus valoriza as mulheres. Sim, é nesse livro que nós percebemos isso. Apesar de muitos dizerem que a religião judaica, cristã, é machista, mas não. O livro de Juízes nos mostra que Deus valoriza as mulheres. Nós veremos sobre isso, por exemplo, na história de Otiniel e de Axa, marido e mulher. Nós vamos ver também sobre isso na história de Baraque e de Débora, de Jael. Nós vamos ver também na triste história de Jefté e também na concubina do levita. Mas é um livro que nos mostra que Deus valoriza as mulheres e usa as mulheres. Ele é um livro também que nos aponta as consequências individuais e coletivas do nosso pecado. Por isso ele também é importante. O meu pecado e o seu pecado, ele traz consequências individuais, mas ele também traz consequências coletivas. Você pode manchar o nome desta igreja por causa do seu pecado. Você pode denegrir a imagem da igreja de Cristo nesta cidade por causa do seu pecado. E Juízes nos mostra isso. Ele nos aponta isso. Eles começam bem.
Eles obedecem à ordem de conquistar a terra. Porém, logo no início, capítulo 1, verso 27, veja que ideia maravilhosa da tribo de Manassés. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Meguido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra, desobedeceram. Era para ter expulsado todo mundo, e eles não fizeram isso. E esse pecado trará consequências terríveis para essa nação. Terríveis. A bússola moral de Israel, ela está tão avariada nesse momento histórico, queridos, que a resposta justa de Israel ao pecado lá de Benjamim, que quase resultou num genocídio daquele povo. A moralidade deles estava totalmente corrompida. O pecado de um trouxe degradação para toda a população. Qual é a diferença da nossa moral hoje? Do nosso senso de justiça hoje? Nenhuma. Por isso ele é um livro importante. E por fim, queridos, este livro é importante, porque Deus é o herói da história, como eu já afirmei. Eu gostaria de encerrar aqui. Deus é o herói da história. Juízes fala sobre esse Deus. Quando você pensa em Juízes, talvez quando você leu lá o título da mensagem, talvez na sua mente, rapidamente, ela saltou lá para frente, talvez para a coragem de Débora, talvez a lã de Gideão, ou quem sabe a força de Sansão. São isso que vem na nossa mente, né, quando a gente ouve falar de Juízes. Os primeiros 16 capítulos, eles se concentram em juízes muito poderosos. Parece até que nós estamos lendo uma história dos Vingadores. Sansão, quem sabe, é Thor. Eles são poderosos demais. E a gente fica fascinado, as crianças ficam fascinadas. Eu fico fascinado. Quando brincávamos de personagens bíblicos, todos os meninos queriam ser Sansão. Todos queriam. O mais forte, o mais poderoso. Talvez quando nós pensamos nesse livro, a nossa mente, ela já salta para esses acontecimentos. Mas na verdade, talvez com exceção de Otiniel, esse livro se esforça bastante para mostrar que esses heróis humanos são todos nulos em certo sentido de suas vidas. Todos eles. Baraque precisa que Débora segure sua mão para que ele possa confiar e obedecer a palavra de Deus. Se Débora não segurar a mão de Baraque, ele não consegue. Gideão precisa de constante reafirmação de Deus para que ele possa confiar nele. Deus precisa a todo momento estar ali reafirmando a Gideão para que a fé de Gideão continue. Sansão explora os seus dons e bons dons que Deus deu a ele para obter ganhos egoístas. Perceba, são nulos. Repetidas vezes esses heróis humanos revelam que a salvação, ela vem e somente vem da iniciativa de Deus, não da do homem. Não da do homem. Deus é o grande herói de Juízes. Ele é o grande herói. Queridos, enquanto nós mergulharmos neste livro, eu gostaria de desafiar você a, durante a semana, ler esse livro em casa. Comece a ler do capítulo 1 amanhã. Gostaria de desafiar você, para juntos podermos adentrar nessas histórias intrigantes,
mas que tanto fala aos nossos corações. Essa série ela vai nos confrontar muito. Ela vai nos confrontar o tempo inteiro. Ela vai nos apontar a feiura do nosso pecado, que não é muito diferente da feiura do pecado deles. Mas sempre vai nos direcionar para o Evangelho. Juízes nos guiará a Cristo. Juízes vai nos guiar a Cristo, o verdadeiro Redentor, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Libertador. Todos esses juízes eram sombras imperfeitas daquilo que Cristo exerceria perfeitamente. Todos eles são. Todos eles são apenas projeções, falhas de quem é Jesus, o verdadeiro Salvador, Redentor e Libertador. Juízes é sobre o Evangelho e sobre a salvação do Evangelho. É sobre pecado sendo confrontado. É sobre um Deus que nos ama profundamente e nos perdoa. Essa é a história desse livro. Que Deus possa trabalhar nos nossos corações, queridos. Que possamos compreender que em meio a esse mundo que nós nos encontramos, nós vivemos o mesmo dilema. A partir de amanhã, quando você sair daqui, for para sua casa, for para o seu trabalho, você for para a sua escola, para a faculdade, o dilema de juízes vai gritar diante de você. Você olhará para Deus e confiará nele. Ou você vai se encantar com esse mundo que cerca você. É o que nós precisamos fazer. É o dilema que está diante de nós todos os dias. Que Deus nos ajude, queridos, em nome de Jesus. Que nós não venhamos perder de vista o Senhor. Que nós não venhamos deixar de manter os nossos olhos no Senhor. Ele é, de fato, o herói e libertador. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. E é uma oração muito propícia, porque nós iremos nesse momento também participar da ceia do Senhor. E a ceia nos fala da obra de Cristo Jesus, que trouxe a verdadeira libertação, nos livrando do pecado, do mal, de nós mesmos, da feiura do nosso pecado, da corrupção do nosso coração. Que possamos colocar os nossos corações diante dele e clamar a ele por graça, amor, bondade, perdão. Que ele possa nos ajudar a manter os nossos olhos fixos nele, a não sermos encantados com este mundo, a não sermos encantados com os prazeres deste mundo. Que o Senhor nos ajude. Deus santo e amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela palavra do Senhor, que nos mostra que é o Senhor quem coordena toda a história. E é o Senhor, ó Pai, quem provê para nós a verdadeira salvação. O Senhor suscitou juízes, levantou juízes para salvar o povo. E foi o Senhor mesmo quem nos enviou Cristo Jesus
o verdadeiro Salvador. Tudo começa com o Senhor, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado porque podemos ter esperança, porque é o Senhor quem está no controle. Nós rendemos graças a Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que o Senhor traga esta verdade aos nossos corações e nos ajude, Deus, ó Pai, a durante a nossa vida termos os nossos olhos em Ti e fixarmos os nossos olhos no Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos conduza, Deus, como Teu povo. Que o Senhor nos conduza, Deus, ó Pai, nesta terra, Deus, tomada pelo mal, pelo pecado e pela corrupção. Mas nos conduza como um povo unido, que tem os olhos no Cristo, nosso Redentor. Que não venhamos tirar os nossos olhos da cruz. Que não venhamos tirar os nossos olhos do Senhor. Nos ajuda, Deus, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Gostaria